povo de Deus mudasse a sua forma de pensar, que gerasse arrependimento daquilo que eles eram e que eles entendiam que era o certo. Então Jesus ele aprofundou muito mais isso. Nós vemos aqui na apostila, no quarto parágrafo do ponto 3, o ensino de Jesus sobre o homem, fala assim, no finalzinho, no último parágrafo, no último parágrafo diz assim, Jesus não tratou do tema sistematizadamente. Ainda que ele soubesse tudo sobre e o que havia no homem, sem que alguém tivesse que lhe testificar, ele jamais se referiu, por exemplo, à natureza do homem expressa e objetivamente. O que os evangelhos registram são atitudes e ensinos encontrados no decorrer do ministério de Jesus a respeito do homem e que são suficientes para fornecerem imagem clara da doutrina de Jesus sobre o homem. Então Jesus ele veio trazer desse ponto de vista a respeito do homem. No 3.1, Jesus exaltou o valor do homem como indivíduo. Aí nós vemos 3 exemplos sociopolíticos e econômicos que falam a respeito do homem e Jesus foi totalmente diferente deles. O comunismo, aí como citado, ele exalta a economia. O foco dele é fazer com que as pessoas tenham uma vida, a economia seja algo igualitária, não é? Aí no caso o nazismo, que uma raça tivesse um determinado destaque. E o fascismo, existisse uma cultura totalmente nacional, focada naquela nação. Porém Jesus foi diferente, olha. Nele, ao invés do Estado trabalhar pelo bem de cada indivíduo, que todas essas linhas, o comunismo, o nazismo e o fascismo fazem, o indivíduo age em função do Estado. Então olha a diferença. Jesus, entretanto, exaltou o valor do homem em cada indivíduo de por si, e não na sociedade nem em qualquer sistema de vida coletiva. Então Jesus, ele em nenhum momento ele exaltou o homem de acordo com a comunidade, né? Ele exaltava o homem em si, aquilo, a natureza de cada uma das pessoas. Então Jesus ele tratava de acordo com a necessidade de cada um. Ele não olhou para a samaritana e pensou como qualquer outro judeu pensaria, porque aquela mulher fazia parte de um povo que tinha traído a palavra de Deus. Mas Jesus não, Jesus olhou a necessidade dela e viu se ela tinha fé ou não. Então, essa é a diferença, né? Muitos citam que Jesus tinha, ou já vi várias formas, vários pensamentos errôneos dizendo que Jesus era comunista, que Jesus não era comunista. As ideias, como nós lemos aqui, todas essas três formas de política social e econômica, elas focam no quê? No Estado, no líder ser o foco e ele ser o mantenedor igualmente a todos. Jesus não. Jesus ele trabalhava individualmente. Então a ideia de Jesus era totalmente diferente. Jesus não veio como era até antes no Antigo Testamento, onde a lei ela era para todos, independente da situação que você vivesse. E se a pessoa fosse enferma, se a pessoa tivesse um problema, ela era julgada de acordo com o que aconteceu com ela, de acordo com aquela sentença que ela estava, aquela situação que ela estava passando. A sentença dela era dada assim. Jesus ele veio e trouxe uma visão nova. Ele aprofundou dentro do coração. Então Jesus foi totalmente diferente. Isso é importante para nós. Nós vivemos num mundo onde questões sociais são levantadas a todo momento. Hoje nosso país vive esse tipo de situação. O mundo inteiro vive. Só que nós cristãos, nós somos totalmente diferentes. Nós não temos lado, nem A nem B. Nós fazemos parte de um lado só. Nós fazemos parte de Jesus. A intenção do Evangelho, a intenção do cristianismo não é ter um lado, mas sim ser a essência para todos os lados.
Eu preciso alcançar todas as pessoas e suprir a necessidade de cada uma delas. Assim Jesus ensina. Não é porque uma pessoa ela é dessa forma e a outra é de outra forma. Essa pessoa não gosta de evangélico, essa gosta, essa quer isso, essa quer aquilo. Eu não posso entrar em nenhum desses lados. Eu tenho que olhar para todos e ser totalmente diferente. As nossas leis, os nossos conhecimentos são baseados naquilo que Jesus nos ensinou. Nós cristãos somos diferentes. A intenção do cristianismo não era ser uma religião que fosse a principal do país, que fosse a religião oficial do país. Em nenhum momento. A intenção do cristianismo é ser um modo de vida, é ser um estilo novo de vida, um estilo correto, uma forma de vida correta, uma postura diferente daquilo que as outras religiões ensinam. Então Jesus ele trouxe essa visão para o homem e que é essencial nós termos também. Nós temos que amadurecer e entender que é dessa forma que Jesus deseja para nós. Amém, irmãos? Na página 86, nós vemos que Jesus ele ensinou a natureza individual e a responsabilidade pessoal do homem. A natureza do homem é individual, completo em si mesmo e completamente responsável. Então Jesus ele veio trazer esse entendimento que cada um é responsável por si. A sua salvação, você a mantém na sua vida por sua responsabilidade. Não é por um ato que você fez ou por você fazer parte de uma religião, que era assim com os judeus, eles entendiam, se eu fizesse parte e seguisse as leis do povo judeu, eu assim seria salvo, eu teria a minha salvação aqui na terra, eu teria uma vida próspera, independente do que eu estivesse vivendo internamente. E Jesus mostra que nós temos sim que viver aquilo que a lei ensina, aquilo que a lei nos ensina, nos capacita, nos orienta. Claro, é algo reflexivo na nossa vida, é algo que acontece naturalmente por seguirmos Jesus Cristo, por preocuparmos com o nosso interior. Então isso é um fator importantíssimo para a nossa vida. Amém, irmãos? Então Jesus ele ensinou isso a respeito dos homens e que foi fundamental